Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há acima dos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terás por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Amém. Palavra do Senhor. Pode sentar, irmãos. Na semana passada, pode passar o primeiro slide aí? Eu falei ali então sobre o que é religião, que religião ela é um fenômeno universal, onde ela está presente, né, em todas as culturas, nas culturas, seja na antiguidade ou na modernidade, né, nos dias de hoje. E nós falamos sobre que o homem ele é um ser religioso. E nós até falamos também sobre a questão que Calvino fala que o homem tem dentro de si a semente da religiosidade. Nós falamos sobre o culto cristão, né, que é o serviço prestado a Deus, que é prestado pelos salvos, né, por toda a comunidade, todas aquelas pessoas que adoram ao Senhor. E servir é a condição essencial do servo de Cristo. Servir é a condição essencial do crente. Nós falamos sobre o que é liturgia, que liturgia é o serviço, né, do culto religioso. Nós falamos que liturgia e culto é a mesma coisa. Liturgia é culto. Liturgia é serviço, é servir a Deus. Então, sem liturgia não tem culto, sem culto não tem liturgia. Mais uma vez, lembrando, liturgia não é o programa do culto, não. Só para os irmãos ficarem cientes disso, né? Então, liturgia é o serviço, é o ato de servir ao Senhor em culto. Nós falamos sobre também que no Antigo Testamento, que o culto ali era um ato sacrificial, ele já apontava para Cristo e tinha um valor transitório esse momento no Antigo Testamento. Nós falamos um pouco sobre a questão da tabernáculo, né, sobre a sinagoga, as festas que existiam naquele período também. No Novo Testamento, a gente falou um pouco também sobre a questão que o culto foi amadurecido ali com os evangelhos, outros textos bíblicos, né, que passou ali. E a igreja passou não só a reunir, além de reunir nas sinagogas e no Templo de Jerusalém, ela passou também a se reunir nos lares e até em momentos de auditórios. Nós vemos um momento onde Paulo vai pregar no Areópago, né, que é um momento de auditório ali, onde Paulo faz isso. Então, nós comentamos sobre isso. Então, o que a gente vai falar hoje? Né? Foi um pequeno resumo que a gente falou semana passada. O que a gente vai falar hoje? Pode passar aí? Então, a gente vai falar sobre ali os tipos de culto que existe, né? Quais são os tipos, o culto reformado, por que cultuar a Deus, uma coisa interessante sobre isso, os elementos do culto e as circunstâncias do culto. Antes de começar a falar, eu gostaria de falar sobre o que diz a nossa Confissão de Fé de Westminster, que é um dos símbolos de fé que nós usamos na Igreja Presbiteriana do Brasil. Inclusive, eu trouxe aqui a Confissão de Fé, o Catecismo Maior e o Breve Catecismo. São os nossos símbolos de fé. A Igreja Presbiteriana utiliza esses símbolos de fé, onde nós temos toda a nossa base religiosa através desses símbolos. Até cabe mais futuramente a gente talvez pensar em fazer um estudo específico sobre a Confissão de Fé, que é um documento muito importante que surgiu na Antiguidade, onde a Igreja Presbiteriana tem toda a sua base ali. Trouxe também só dizer, mas todo mundo já conhece, que também eu usei algumas coisas para o estudo, o nosso manual presbiteriano, que aqui dentro tem, além da Constituição, ele tem também o princípio de liturgia, que é um outro documento importante da IPB, onde dá algumas diretrizes sobre como funciona o culto. Tá? Então, a gente vai falar um pouco sobre isso, aqui mais à frente a gente vai ver. E a Confissão de Fé, no seu capítulo 20, no primeiro incisozinho lá, primeiro parágrafo lá, pode passar aí, diz que
A luz da natureza mostra que há um Deus que tem domínio e soberania sobre tudo, que é bom e faz bem a todos, e que, portanto, deve ser temido, amado, louvado, invocado, crido e servido de todo o coração, de toda a alma, de toda a força. Mas o modo aceitável de adorar o verdadeiro Deus é instituído por Ele mesmo. É tão limitado pela sua vontade revelada, que não deve ser adorado segundo as imaginações ou invenções dos homens ou sugestões de Satanás, nem sob qualquer representação visível ou qualquer outro modo não prescrito nas Santas Escrituras. Então, a nossa confissão de fé, ela fala sobre isso, qual é a forma de nós adorarmos. Então, a gente vai aprofundar um pouquinho mais sobre essas informações que ela passa para a gente aqui. Então, a confissão de fé diz que Deus prescreveu como Ele quer ser adorado, é isso que ela está querendo dizer. Nós não devemos mudar nada sobre isso, Ele já deu todas as regras ali, nós não devemos acrescentar novos elementos, isso é importante. E eu pedi para colocar o texto aí de Deuteronômio 12:32, que é justamente a base que a nossa confissão de fé vai pegando aí. Então, ali, tudo que te ordeno, observarás, nada lhe acrescentará, nem diminuirá. Deuteronômio disso. Mateus 15:9 também. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que não são preceito de homens. Então, são dois textos bíblicos que a nossa confissão de fé usa como base lá para aquele texto que eles escreveram. Falando sobre isso, então vamos partir para os tipos de culto. Quais são os tipos de culto que existem? Quais são os cultos? Culto é só na igreja? Como é que é o culto? Então, primeiro ponto ali, a vida cristã como um culto constante a Deus. Vou pedir que alguém leia para mim Colossenses 3:17. Enquanto eu bebo água aqui. Irmãos, qualquer momento, se alguém tiver uma dúvida, faz o sinalzinho aí que a gente vai falando. Então, a nossa vida como um culto constante, o texto diz que tudo que fizeres, seja em palavra, seja em ação, fazer em nome do Senhor Jesus e dar graça a Deus. Então, a nossa vida é um culto constante a Deus. Ficou claro? De acordo com o texto de Colossenses, ele vai dizer isso. A nossa vida, nós devemos prestar culto a Deus com a nossa vida em todo o tempo. Outro ponto aí, culto individual. Eu vou pedir dois irmãos que leiam agora. Um, Mateus 6:6, e o outro, 1 Coríntios 3:16. A gente vai usar muito texto bíblico. Cada ponto aqui eu vou pegar para a gente poder ter base e ter certeza daquilo que a gente está falando hoje. Vai ser mais Bíblia. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu Pai, que está em secreto. E teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. Então, o fato de você... O texto está falando para entrar no quarto, fechar a porta e orar. Isso é um culto a Deus, tá? Orar ao Pai em secreto, e o seu Pai vai te ver em secreto e vai te recompensar. Então, também é uma forma de culto. 1 Coríntios 3:16. É um outro texto, né, onde nós costumamos muito falar que nós somos o templo do Espírito Santo. Até algumas pessoas não gostam de usar muito esse termo, mas aqui o texto fala que nós somos santuário de Deus, né? Nós somos santuário que o Espírito Santo de Deus habita em nós. Então, por isso que complementa aqui que também em silêncio nós adoramos nesse sentido. Existem outros textos na Confissão de Fé que ele usa como base. Eu separei só alguns aqui para a gente poder não usar todos, mas tem muito mais textos do que esses que eu separei. Então, o culto individual é aquela forma de você estar
vamos usar o texto que está falando aqui lá de Mateus 6,6, de forma secreta, no seu quarto, sozinho, seja em oração. Isso é um momento de culto a Deus também, seu culto individual. Outro ponto, culto familiar. Jó 1,5. Quem pode ler? Então, aqui está um texto falando sobre Jó, onde ele fazia seus banquetes e ele também cultuava a Deus, inclusive fazendo fazendo holocaustos, né, oferecia holocaustos a Deus, até pelos próprios filhos. Então, era a forma, na época de Jó, de um culto familiar. É claro que aqui, no nosso tempo, a gente pode usar hoje como exemplo aqui, os momentos que a gente se reúne em família, para a gente fazer um momento de leitura da palavra de Deus juntos, estudar, orar. Tá? Então, o culto familiar também está na Bíblia. Então, existe um momento de culto familiar. E vamos no outro que a gente vai falar mais sobre ele, que é o culto público, ou, como a gente costuma chamar hoje em dia, que é o culto solene. Tá? Vamos falar sobre dois textos. Vou pedir alguém para ler em Isaías 56:7 e Hebreus 10:25. Isaías 56:7, Hebreus 10:25. Então, no momento, na casa de oração aí, né, que a gente vê, onde o pessoal também, onde o texto de Isaías fala que tem para se reunir lá. Do Novo Testamento, Hebreus 10:25. Esse texto aqui é um texto bem claro, que nós devemos, então, congregar, né, um com os outros. Congregar justamente é estar unido, estar um com o outro. E esse texto aqui é contra aquelas pessoas que vai falar sobre os desigrejados, né, aqueles que não querem estar reunidos, que eles podem assistir o culto online, que até existe uma diferença muito grande sobre a questão do culto. A pessoa que assiste o culto online, nós estamos transmitindo online, ela está assistindo, ela não está participando. Participante do culto é aquelas pessoas que estão aqui. Então, o fato de você estar em casa, vai começar o culto, seja ela online, está ao vivo, você não participa, você assiste. Participar é você estar presente, local, tá? Isso, inclusive, foi uma coisa de muita discussão na IPB sobre esse assunto, né? Até porque teve igrejas aí que estavam servindo ceia online, né? Então, houve essa muita discussão. Então, participação do culto, que é um meio de graça, tá? É estar presente. Então, aqui nós vimos que a confissão de fé também, ela vai falar sobre que nós devemos adorar a Deus tanto em família, tanto em secreto. A confissão de fé vai falar sobre isso também. Pode pular o slide aí? A confissão de fé vai falar fala que agora, sobre o Evangelho, nem a oração, nem qualquer outro ato do culto religioso é restrito a um certo lugar. Nem se torna mais aceitável por causa do lugar em que se ofereça, para qual se dirija. Mas Deus deve ser adorado em todo lugar, em espírito e em verdade, tanto em famílias, diariamente, em secreto, estando cada um sozinho, como também no mais solenemente, em assembleias públicas, e que não deve ser feito de forma descuidada, descuidadosa, nem voluntariamente negligenciada. Não é para negligenciar esse ato, ou desprezada, como diz o texto.
sempre que Deus, pela sua providência, proporcione a ocasião. Então, aqui a confissão de fé, ela diz que Deus que proporciona esse momento de culto para ele, tá? Então, nosso princípio de liturgia também vai falar sobre isso, que não existe distinção de culto, vai falar sobre a questão do culto público e família também. Nosso manual do presbiteriano também vai falar sobre isso. Todos os dois concordam sobre isso. Então, nós vamos falar um pouco mais agora, dar mais ênfase à questão do culto solene. Então, tudo que a gente vai falar daqui em diante é mais sobre a questão do culto solene. Nós vamos, então, observar, né, a questão das regulamentações, as normas, os princípios, e tudo isso de acordo com a palavra de Deus. Então, a gente vai falar sobre o culto solene. Alguém tem uma dúvida do que é o culto solene? Só para a gente poder estar falando a mesma coisa? Não tem dúvida. Culto solene é o momento que a igreja se reúne para estar adorando ao Senhor, que é o culto público também. Tá? Então, por que eu li o texto de Êxodo, que também vai falar de Deuteronômio, mas o texto de Êxodo vai falar sobre os 10 mandamentos. Deus, ali nos 10 mandamentos, os 4 primeiros mandamentos, ele fala sobre a adoração a Ele. Não é isso? 10 mandamentos divididos, são 10 mandamentos, 4 relacionados ao Senhor, a Deus, e 6 ao homem. E o primeiro mandamento, Êxodo 23. Lê para mim, então, por favor, Fernanda. Êxodo 23 mesmo. Só para a gente falar. Isso, 20, versículo 3. Não terás outros deuses diante de mim. Então, primeiro fato que Deus fala, que nós só devemos cultuar a Ele, cultuar somente a Deus, né? Pelo fato de ele falar, não terás outros deuses diante de mim, então o culto tem que ser prestado somente a Ele. No caso agora, o 4 e o 6. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima dos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes dará culto, porque eu, o Senhor, seu Deus, Deus zeloso, porque eu sou o Senhor, teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Então, Deus está falando ali que nós devemos, confirmando até o primeiro mandamento, que é adorar somente a Ele e não a nenhum outro tipo de imagem, né? Então, adorar Ele em espírito e verdade, de forma alguma, algum tipo de imagem. O versículo 7 agora, que é o terceiro. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Então, deveremos adorar a Deus de todo o coração e não usar o nome dele de qualquer forma. Tá? Então, adorar a Deus de todo o coração e não usar. O quarto, que é o de 8 a 11. Lembra-te do Pode ser 8. para o santificar. Então, ali fala que nós devemos separar um dia, né, para poder cultuar ao Senhor. Então, o texto, a nossa confissão de fé fala que nós devemos, então, separar esse dia. É um dia que é de descanso para nós e de cultuar a Deus. Tá? O nosso princípio de liturgia vai falar sobre esse assunto, que essa é a forma, o sábado é para isso. É claro que nos dias de hoje nós não usamos o sábado, nós não somos adventistas, nós usamos o domingo, porque no Novo Testamento isso muda tudo, tá? Mas é só para a gente ficar claro que os 4 primeiros mandamentos é sobre a adoração ao Senhor, tá? Então, no Êxodo é exatamente isso, é sobre o sábado da criação, porque foi o momento onde que ele descansou. Só que, com a vinda de Jesus Cristo, ele morre na sexta-feira, não é isso? Se eu não me engano de cabeça, sexta, aí ele ressuscita no domingo.
Então, a partir daí, a gente passa a adorar a Deus no domingo. Nós usamos o domingo como santificação, entendeu? Por causa disso. Se a gente for parar e pensar em termos de data direitinho, talvez esteja tudo errado, porque o domingo talvez não seja domingo, tem várias questões de data aí que muda tudo, todo o contexto histórico, mas o primordial que aqui, se a gente for parar e pensar, é ter um dia de adoração ao Senhor. Porque assim, se a gente for parar e pensar, é pessoa que trabalha no domingo. Aí eu vou lembrar da minha época de criancinha, aqui tem muita gente da minha idade aqui, eu vou lembrar, quem trabalha no domingo do Senhor está roubando. Né? Eu escutei isso o tempo todo, eu brigava com meu pai o tempo todo quando era criança. Meu pai, em escala, trabalhava domingo. Era assim, né? Cantava assim. Então, assim, eu cobrava do meu pai, pai, você está roubando o Senhor. Eu falava isso, mas isso não é verdade. Tem pessoas que têm necessidade de trabalhar domingo. O importante é ela tirar teu momento de adoração ao Senhor. Naquele momento, inclusive no Antigo Testamento, o próprio Jesus vem quebrar esse paradigma dessa questão do sábado, porque não podia fazer nada no sábado. Ele fez milagre no sábado. Porque eles falavam que não podia trabalhar, descansar. E não é isso. Não é exatamente isso que ele está falando, entendeu? Então, essas mudanças já vão acontecer. Pode falar, irmão. Então, isso aí é porque eu acho que esse texto cabe mais para aquelas pessoas que não querem trabalhar e que só querem ficar dependendo do irmão, né? Então, esse texto pega mais para isso. Mas é verdade, de falar que é para você não ser pesado para o seu irmão, né? Isso aí vai falar que é para você não ser preguiçoso, né? Não ser preguiçoso. Você tem que trabalhar também, né? Que tem muitos aí que não querem nada, querem ficar só da escola de irmão, né? Alguns hoje já estão na fase de sair de casa, só quer ficar nas costas dos pais. Tem muitos, então não, tem que trabalhar, né? Vamos então para o próximo slide aí, o que é o culto reformado? O que o culto reformado é, né? Quando a gente fala sobre reforma, o que surgiu sobre isso? Primeiro, ele é um culto teocêntrico. O culto teocêntrico é aquele que é centralizado em Deus. O culto cristão, então, ele tem que ser prestado ao Deus Trino, né? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E somente a Ele, ao Deus Trino. Então, assim, nós devemos adorar a pessoa da divindade ali, da deidade do Deus Trino, um Deus único e verdadeiro. Aí o outro ponto é cristocêntrico. Aí vai começar a gerar confusão na cabeça de muita gente agora. Se o culto reformado é um culto teocêntrico, agora você está falando que o culto reformado é cristocêntrico. O culto cristocêntrico é aquele que é centralizado em Cristo, no Filho de Deus. A adoração dele ser feita ao Filho. Mas não era o Deus Trino e agora só o Filho? Não. Se a gente for entender, continua sendo ao Deus, porque o Deus Filho também é o próprio Deus, né? Mas por que se fala ao Filho? Porque o nosso Deus Filho, Cristo, Jesus, ele veio em carne, ele se tornou homem, né? Ele, apesar de ser 100% Deus, ele também foi 100% homem. Então, ele viveu entre nós, morreu e ressuscitou morrendo em nosso lugar, né? Ele morreu em nosso lugar e ressuscitou justamente para nos dar vida, né? Então, nós, como pecadores, fomos salvos através dessa atitude de Jesus Cristo na cruz. Por isso, nós vamos lembrar que no nosso culto reformado, ele tem que ser um culto também cristocêntrico. E vem o outro que é pneumatológico, que é o culto centrado no Espírito Santo. Mas então são 3 cultos diferentes, são 3 formas de cultuar? Não, todos eles são iguais, são todos eles centralizados no próprio Deus. Só que por que a gente fala do Espírito Santo? Porque é através do Espírito Santo que é aplicado também a salvação. Ele que vai trazer o pecador, vai levar o pecador a entender que Cristo morreu na cruz por ele, ele vai entender que o Espírito Santo vai te trazer essa lembrança, que vai fazer com que você entenda que você foi salvo em Cristo Jesus.
É através do Espírito Santo que você entende que você tem uma nova vida, né? Então, inclusive no texto de 1 Timóteo 2, 5, diz que, portanto, há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus. Então, o Cristo reformado, quando a igreja fala assim, nossa igreja tem um culto cristocêntrico, tá certo. Teocêntrico que vai falar de Deus, também tá certo. E quando é o culto deu branco agora. Que é pneumatológico. Pronto, saiu. É o culto a Deus e Espírito Santo. Mas você não faz uma adoração, você não pode adorar somente ao Espírito Santo, como uma pessoa sozinha, mas adorar Ele como um Deus único, trino. Ficou claro? Acho que deu para entender, né? Inclusive, na minha monografia eu falo sobre a divindade do Espírito Santo, e eu falo que nós devemos adorar o Espírito Santo, mas não somente na pessoa sozinha, como o Espírito Santo, mas como um único Deus, o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Tá? Muitas vezes nós, como igreja presbiteriana, temos muito medo de falar sobre o Espírito Santo, às vezes, sobre essa questão de adoração a Ele, para não confundir com nossos irmãos pentecostais, que eles, nós costumamos, então, até falar que nós temos nosso culto cristocêntrico. Nós falamos muito como igreja presbiteriana sobre Cristo, o tempo todo sobre Cristo. Já nosso irmão pentecostal fala muito sobre o Espírito Santo. Mas eles também fazem adoração da mesma forma do que nós fazemos. Só que eles dão ênfase maior ao Espírito Santo e nós mais a Cristo. Tá? Mas a nossa adoração tem que ser a adoração aos Deus Pai, Filho e Espírito Santo como uma única pessoa. Tá? Vamos para o outro slide aí, que é por que cultuar. A questão do pentecostal, eles vão falar muito sobre isso, sobre a questão do batismo do Espírito Santo. Eles acreditam muito que existe o batismo do Espírito Santo. Por que eles falam isso? Da onde eles tiraram isso? Porque Deus, Jesus Cristo, quando ele foi ao templo, ele foi primeiro circuncidado com 8 dias. Né? Então, na teoria, é o batismo. Hoje nós batizamos as nossas crianças, justamente com esse símbolo do Antigo Testamento, que é o símbolo da circuncisão. E depois nós fazemos a profissão de fé. Eles entendem que o ato de batizar do Espírito Santo é como se fosse o batismo de Jesus quando foi nas águas. Por isso que eles fazem a mesma coisa que é o batismo de João Batista. Entendeu? Então, por isso que eles vão falar isso. Mas, na verdade, isso não existe. Para nós, presbiterianos, reformados, nós acreditamos que o ato de, quando Deus me escolhe, né, como escolhido do Senhor, eu já sou batizado. Batizado com o Espírito Santo. Exato. É ele que confia. Exatamente. Até eu estou já começando a ver lá, se o pastor for mandar a sequência de ter mais quintas-feiras dando aula, fazer um estudo só sobre batismo, para a gente entender todos os tipos de batismo, que é interessante de saber, existem várias formas, entender aonde houve o batismo nos textos bíblicos, onde fala sobre isso. Então, é bom a gente aprofundar mais. Existem várias formas. A gente, por exemplo, quando a gente fala sobre... Só um exemplo simples que eu aprendi, que eu achei muito interessante. Nosso batismo é por aspersão. O que é aspersão? Os irmãos sabem? É só fazer isso. Não é jogar água na cabeça. É só fazer isso. Aspergir.
Quando no Antigo Testamento, quando matava um animal, aspergia, quando ele matava, aspergia, jogava sangue assim, espirrar só. Não era derramar o sangue do animal, era só aspergir. Então, aspergir é isso. Então, existem 3 formas. É o batismo por imersão, a aspersão, eu não estava querendo falar que eu vou esquecer o outro, que é justamente a quantidade de uma água um pouco maior. Emersão. A emersão é só jogar água na cabeça. A aspersão é espirrar água. E o imersão, que é realmente você afundar na água. Existem 3 formas. Então, acho que vale mais a pena um dia a gente fazer um estudo mais específico sobre o batismo, que eu acho que é bem interessante sobre isso. Batismo e Santa Ceia são 2 assuntos muito interessantes para falar sobre isso. A gente deve até falar um pouco mais sobre eles aqui à frente também. Alguém quer falar mais alguma coisa? Ah, irmão, eu lembrei que... Um só Espírito, exatamente. Então, por isso que o que os nossos irmãos pentecostais falam, entre aspas, no meu ponto de vista, não é uma heresia que eles fazem, mas é um erro teológico, tá? Porque existe diferença entre erro teológico e heresia. Eles não estão fazendo uma heresia, que de certa forma são batizados pelo Espírito Santo. Só que o entendimento deles está um pouco errado, tá? Que eles entendem, como eles entendem, até um ponto importante. Para eles, o que é o batizado pelo Espírito Santo? Falar em línguas. Se não falar, não é batizado. Aí eu vou lembrar de uma historinha aqui, que não me ouça. Não vou falar. Uma pessoa que eu conhecia, da família, ela numa igreja pentecostal, via várias pessoas falando, ele incomodado com aquilo que não era, ele se sentia mal no meio. Ele começou também a inventar lá para poder participar do meio. Sou batizado do Espírito Santo. Entendeu? Uma pessoa muito próxima, ela fazia isso. Ela, depois de um tempo, ela confessou. Quando ela se converteu verdadeiramente, ela confessou o que ela fazia de errado. Então, isso é muito ruim, porque separa as pessoas, distancia. Pô, não, só ele que é melhor. Então, é muito ruim essa forma que eles tratam, é bem ruim. Eles têm explicação para isso, mas não cabe ao nosso caso, por enquanto, falar sobre isso. Mais para frente, quem sabe, a gente aprofunda mais sobre isso. Vamos lá, desligo aqui, vamos lá. Então, por que cultuar a Deus? Por que nós devemos cultuar deles? Então, Deus, ele começa a... Deus, ele, no texto bíblico, ele vai falar um pouco sobre si mesmo. Os textos vai falar sobre isso. Então, vamos falar alguns pontos por que nós devemos adorar a Deus, cultuar Ele. Não é uma imaginação do homem, né, mas é uma forma que Deus criou. Ele se revela através da sua palavra. Então, vai ser mais textos bíblicos agora aí. Porque ele é o Deus vivo. Hebreus 9:14. Quem pode ler aí? Muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Então, o texto fala que ele é o Deus vivo, nós devemos servir a ele como um Deus vivo. Outro ponto aí, ele é criador. Salmo 121, 1 ao 2. Salmo 121, verso 1 e 2. Mais uma vez, irmão, tem outros textos que baseiam, só que eu peguei um de cada para a gente poder... Alguns eu peguei 2 aqui, porque eu achei 2 textos melhores, que encaixam bem. Salmo 121, 1 e 2. Então, nosso socorro vem do Senhor que fez o céu dele. Então, ele é o Criador, ele é o Deus que criou todas as coisas. Eu até peguei o texto de Salmo, mas nós também conhecemos o texto de Gênesis, onde vai falar sobre que ele é o Criador de todas as coisas também lá no texto de Gênesis. Mas eu peguei o texto de Salmo que eu achei interessante, quando ele fala que nós temos que levar os olhos para o monte, justamente é um momento de adoração. Né? Da onde me virá o socorro? A pergunta é, de onde me virá o socorro? Do meu socorro vem do Senhor. Para completar, ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Mateus 4:10. Ou Lucas 4:8 fala a mesma coisa. Mateus 4:10 ou Lucas 4:8.
Esse é um... Então, ele é o Senhor, só ele que merece culto. Então, aqui é o momento que Jesus está sendo tentado, né, no deserto por Satanás, e ele fala que o Senhor teu Deus adorarás e só ele dará culto. Então, porque o Senhor Deus, ele é o Senhor. Ele está presente no culto. Mateus 18, 20. E o outro lê 1 Coríntios 14, 25. Então, ele está presente onde nós estivermos reunidos, sejam 2 ou 3. 1 Coríntios 14, 25. Então, quando a gente está adorando ao Senhor, ele de fato está em nosso meio, né? Então, ele está presente no culto. Outro ponto é, ele conhece os corações. Atos 15, 8, versículo 8 e 9. Então, o Senhor nosso Deus, ele conhece os nossos corações. Ele é imutável. Deus, ele não muda. Salmo 102, 27. E Hebreus 13, 8 também. Salmos 102, 27. Hebreus 13, 8. Salmo 102, 27. Versículo 27. Então, ele pode ler o outro. Então, ele é imutável, não muda de jeito nenhum, será o mesmo entre hoje, jamais terá fim os anos do Senhor. E, por último aqui, ele deve ser louvado e glorificado. Atos 2, versículo 46 e 47. E 47 também é. Então, de acordo com o povo ia louvando e adorando o Senhor, Deus ia acrescentando ali. Então, esses são os motivos que nós devemos cultuar ao Senhor. Todos esses motivos estão descritos na palavra do Senhor. Existem vários outros textos bíblicos, tá, irmãos? Eu só separei alguns aqui para a gente poder ter uma visão um pouco melhor sobre isso. Agora eu quero passar por outro item, que é sobre os elementos de culto. Elementos de culto são as atividades determinadas pela Escritura Sagrada, ao qual o povo de Deus ele tinha que se reunir, se engajar durante o culto. Quais são os elementos para isso? Que é justamente com o propósito de adorar a Deus, né? Então, a gente vai falar um pouco sobre essa questão do elemento do culto.
Primeiro, para Calvino. Pode passar todos de uma vez aí? São 4, né? São até o D. Então, para Calvino, os elementos essenciais do culto eram a palavra de Deus, as ofertas, a ceia e a oração. Então, Calvino ele falava que um culto só era culto. Um culto aqui, a gente está falando aqui sobre o culto solene, a gente não está falando do culto individual nem do culto familiar. O culto solene só era culto se tivesse palavra, oferta, ceia e oração. Inclusive, Calvino falava que o culto só começava depois da confissão de pecados. É uma coisa interessante que Calvino falava, que o culto só tinha realmente início como um culto, como confissão de pecados. Tanto que algumas igrejas o primeiro ato do culto é a confissão de pecado. Tá? Então, esses são os elementos de Calvino. Inclusive, nós no seminário, para fazer a prova, a gente aprendia que tinha que falar... Eu falava copo, né, mas um é pouco. Então, eu tinha que gravar isso para fazer a prova. Pode falar, irmã. Então, a gente vai... a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Isso é interessante sobre isso. Não deixa de ser culto, tá? Não deixa de ser culto, mas não é um culto que chamam solene. Isso vai falar que é um culto particular. Alguns textos vão falar, alguns irmãos vão falar que é um culto particular. Por exemplo, a IPB, ela proibiu a mulher de pregar no culto solene, né? Está lá determinado, a mulher não pode pregar no culto solene. Aí algumas pessoas falaram, beleza, tira a oferta do meio do culto, a mulher pode pregar. Tirou o culto solene, não é mais solene, entendeu? Mas o ato de oferta faz parte do culto, ele é um elemento essencial para o culto. Agora, se você tirar a oferta, ele deixa de ser culto? Não, continua sendo culto. Tá? Até a gente vai falar um pouco mais aqui sobre os outros, porque o nosso símbolo de fé e a IPB tem outras definições. Aqui, Calvino fala sobre 4. Vamos mais à frente até para a gente poder discutir. Passa aí Pode. Por exemplo, Calvino, por exemplo, falava que ceia tinha que ser todo culto. Sim. Sim. Então, não deixa de ser um culto. Só não é um culto que a gente chama de solene, ou culto público. É como se fosse um culto mais privado, não é que não possa outras pessoas participar, mas é uma coisa... porque acontece? Aqui tem a participação dos irmãos, tem a fala. No momento da pregação da palavra, não se tem isso, entendeu? Mas não deixa de ser uma forma de culto. Então, mas não é que... O que ela está falando é o seguinte... Não é que hoje a gente chama de estudo bíblico no texto, mas isso é uma forma de cultuar. Por quê? O fato de você estar falando da palavra de Deus, estar explicando, estar instruindo, é uma forma de cultuar. Por exemplo, eu resolvi evangelizar uma pessoa, estou falando da palavra de Deus. É uma forma de culto, entendeu? É isso que a gente entende, isso para algumas pessoas que a gente fala que cultuar tem que ser todo momento. Uhum. A questão toda que a gente está falando aqui é sobre a questão de culto solene, culto público, é o culto nosso dominical, vamos chamar assim para ser um pouco mais claro, dominical, tá? O foco aqui principal é esse. Existe, como a gente falou lá no início, várias formas de culto. Eu também entendo como ela que o estudo bíblico também faz parte do culto. Uma reunião de oração é um culto. O próprio texto que a gente leu lá antes fala sobre a questão de entra no seu quarto e em secreto. Isso é entendido como Deus como um culto. Você está prestando um culto a Deus, o fato de você orar a Ele, entendeu? Culto familiar, às vezes você não tem esses elementos, mas você lê a palavra de Deus, você canta às vezes. Eu não canto não porque eu sou ruim de cantar, mas lê o texto bíblico, ora, então é mais esse sentido, tá? Então, como eu falei, é um culto, mas não é um culto solene, tá? A gente vai falar um pouco mais aqui sobre outros aqui, que vai falar sobre isso também. Passa então sobre o que a confissão de fé fala. O que são culto na confissão de fé? O que está escrito na confissão de fé? Os elementos: oração, leitura da palavra, pregação da palavra. Você vê que por Calvino já muda um pouco, fala só palavra, né? A confissão de fé já separa leitura e pregação. Salmos e hinos e cânticos espirituais,
Calvino não cita isso. A administração dos sacramentos, que é a Santa Ceia, e batismo inclui, Calvino não inclui o batismo. E juramentos, votos, jejuns solenes, ações de graças e em ocasiões especiais. Tá? Então, a nossa confissão de fé, de Westminster, ela fala sobre esses elementos. Tá? E o último ali é a oferta. Na nossa confissão de fé, fala sobre isso. Esses são os elementos. Agora, o que a Igreja Presbiteriana fala, o que é culto? O que o nosso princípio de liturgia, que está no Manual Presbiteriano, fala que é culto? Pode passar aí. Confissão de fé, passa aí. Isso, inclusive, está lá no artigo 3, capítulo 3, artigo 8 da nossa confissão de fé, que é leitura da palavra de Deus, pregação, cânticos sagrados, orações, ofertas e ministração dos sacramentos. Então, a IPB aí suprimiu, por exemplo, a parte de ações de graça. Ou como votos, juramentos, tá? Como a nossa confissão de fé fala. Mas os outros você vê que se encaixa em algum momento. Calvino não fala sobre cânticos, né? Então, mas o que é determinado, o que a IPB chama, a Igreja Presbiteriana do Brasil chama de culto, são esses elementos. Entendeu? Pô, mas não tem ceia. Não teve ceia no culto. Deixou de ser culto? Não, é o culto. Só que a IPB tem uma observaçãozinha lá no campo que quando houver a ceia, se for a ocasião, não precisa ser. Inclusive, na Igreja de Mesquita, a gente recebeu um documento para se ter ceia todos os domingos. Para se passar todo domingo ter ceia. Pode fazer isso? Pode. Entendeu? Então, se quiser um culto, todo domingo, Calvino, lá em Genebra, todo domingo tinha Santa Ceia. Então, não é o nosso caso. Aqui tinha duas, não tem mais não duas. Lá em Mesquitas, agora tem que, acho que é primeiro e terceiro, né? Primeiro à noite e terceiro de manhã. Isso, que tem lá em Mesquita também é assim. Agora uma coisa, nós podemos fazer culto quando uma pessoa falece, morre? Igual aí os católicos fazem, como é que é? Missa de sétimo dia, não é isso? É um culto deles. A gente não pode, a gente não deve prestar culto nenhum a pessoas falecidas. Não existe isso. O ato, quando a gente faz no culto fúnebre, que a gente chama lá, na verdade, isso não é chamado nem de culto pela IPB. O manual dele chama que é culto fúnebre, mas não é culto, porque você, na verdade, faz um culto a Deus e não a uma pessoa morta. Então, o culto ali é a Deus e não a pessoa morta. Mas, para não ter confusão, por isso que o próprio princípio de liturgia vai falar que não se deve fazer culto em memória, na verdade. Né? Ele chama de memória das pessoas mortas. A gente não deve fazer isso, que é o que a Igreja Católica faz, que é a missa do sétimo dia, né, em memória da pessoa. Tá? Ficou claro esses pontos aí? Deu para entender? Não ficou nada estranho, não, né? Então, Calvino, quando ele fala sobre a Santa Ceia, né? O princípio de liturgia inclui, no caso, ministração dos sacramentos. Quais são os sacramentos da Igreja Presbiteriana do Brasil? Batismo e o casamento? Não. Sempre uma pegadinha, né? A Igreja Católica, casamento tem também, entendeu? A Igreja Católica são 7, né? Acho que são 7. Para eles o casamento é a comunhão, lá é a primeira comunhão, tem vários outros lá na Igreja Católica, mas existe muita confusão sobre isso. Eu falo casamento porque sempre as pessoas falam. Então só temos 2, batismo e Santa Ceia. Batismo e Santa Ceia, tá? Vou falar sobre outra coisa aí, sobre circunstâncias do culto. Uma coisa importante também falar sobre isso. As circunstâncias do culto estão relacionadas ao ambiente, né? Que é a decisão quanto ao volume do som, se vai ter som, se eu vou falar a circunstância do culto. Se vou usar... Fugiu o nome agora. Se eu vou usar mídia, não, que eu falar isso aqui, fugiu o nome agora. Lá eles chamam de ambão, aqui não sei se eles chamam de ambão, né? Arrumação, posição das cadeiras, dos bancos, se o banco vai ser verde, vai ser laranja, isso tudo é circunstância do culto. Se não tiver essas coisas, resolvi fazer um culto, tirar todos os bancos aqui, todo mundo em pé.
É culto? É culto. Sem som, sem ter a mídia, sem os... Sim. Então, tudo isso aí que a gente está falando, os textos ali, é o horário do culto. Resolvi fazer o culto, em vez de ser 18 horas agora, fazer 4 horas da tarde. É culto, né? Então, tudo isso é circunstância do culto. Importante a gente falar sobre isso. Algumas pessoas, não, pô, o culto era 7 horas, agora mudou. Está mudando o culto. Não está mudando o horário, só a circunstância. Você vai continuar cultuando da mesma forma. Tá? Então, os elementos que, no caso de... deixa eu pegar aqui, acho que é só isso aqui. Então, os elementos de culto, eles são parte fundamentais, essenciais, e eles foram prescritos na palavra de Deus. Tudo que a gente falou ali, seja da IPB, seja de Calvino, tem base bíblica para todos eles. Tá? Então, nós devemos, então, seguir esses elementos. Já as circunstâncias, não. Ela se fala sobre os passos que vai ser o culto, como é que ela vai ser. A liturgia que a gente chama, eu falando de novo liturgia, o programa de culto que a gente usa também é uma circunstância. Tá? Ela não é um elemento essencial. É um programa ali, você pode fazer um culto de ordem, tem gente que usa ordens diferentes dos textos, essas coisas todas. Se vai cantar no início, se vai cantar depois, não existe uma regra para isso. Tá? Como eu falei, Calvino foi o único que usava uma regra específica, que ele, antes de qualquer coisa, ele fazia a confissão de pecados. Aqui, se eu não me engano, no programa do culto, a confissão vem depois, né? Não é isso, Cleiton? Eu me lembro de cabeça que a confissão é o primeiro ato, não, né? É o segundo ato, não é isso? Então, depois... Então, Calvino já falava que tinha que ser o primeiro ato. Ele só falava que o culto só começava depois, né? Então, uma coisa importante se eu vou botar banco verde, ou vai ser laranja, vai ser colorido, isso não vai me influenciar na minha forma de adorar ao Senhor. Tá? Os elementos podem ter influência, mas as circunstâncias, não. É isso que é importante a gente pensar sobre isso. Tá? Então, alguém tem alguma pergunta, falar alguma coisa, alguma curiosidade ainda mais sobre isso? Estou finalizando, que já são, ali é meu relógio, são 9 horas agora. Alguém tem alguma pergunta? Então, nós falamos sobre os tipos de cultos. Quais são os tipos? Vamos ver se a gente lembra alguns aí. Não falamos só sobre os tipos. Essas são como a reforma vai falar, né? Pneumatológico, cristocêntrico e teocêntrico. Os tipos são o individual, né? O familiar, a sua própria vida como um culto a Deus, e o culto público ou solene, como a gente chama no IPB. Entendeu? Então, por que nós devemos adorar a Deus? Nós vimos porque Ele é o Deus vivo, Ele é o Criador, Ele é o Senhor, Ele está presente no culto, Ele conhece os corações, Ele é imutável e Ele deve ser louvado e glorificado. Nós falamos sobre os elementos do culto e sobre as circunstâncias do culto. Né? Importante a gente lembrar sempre que somente Deus deve ser adorado, não deve haver uma mediação... A mediação de adoração é somente através de Cristo, não deve haver outra forma, entendeu? Deus aceita nosso culto quando nós o tributamos esse culto em espírito e em verdade, não é um culto de qualquer forma, né? Então, nós devemos sempre adorar a Deus, servir a Deus através de culto como um culto verdadeiro. Lembrando que nosso culto ele é um serviço a Deus. É um serviço a Deus, tá? Acho que é só isso. Não tem mais nenhuma dúvida com os irmãos. Foi isso que eu preparei para os irmãos. Depois a gente pode ver se a gente aprofunda um pouco mais Santa Ceia, do batismo. Se os irmãos também tiverem alguma outra curiosidade. Eu queria muito também um momento falar, talvez, sobre a própria confissão de fé. Existe explicar como ela surgiu. Acho que é interessante ter os irmãos também. Não sei se já foi dado esse tipo de estudo aqui, mas é uma coisa também muito interessante entender o que é a confissão de fé. Tá? Já foi dada a confissão de fé aqui? O que é? De onde surgiu, Cleito?
Não, né? Tinha alguns irmãos que não estavam aqui no início. Esses são nossos símbolos de fé. A confissão de fé, o breve catecismo e o catecismo maior, tá? Todos foram desenvolvidos em Westminster, tá? E usei outro documento também aqui, no caso, que aqui dentro tem. Aqui o nosso manual é dividido em 3 partes. A primeira parte é o manual de como funciona, que a gente chama de... fugiu na mente agora. Um é o princípio de liturgia, e o outro é a constituição da IPB, como ela funciona, e o outro é o código de disciplina. Tá? Então, são 3 elementos que tem no nosso manual aqui. E tem um outro documento também interessante, eu acabei não conseguindo trazer, eu não achei, que ele é fininho, que é uma carta pastoral. Nessa carta pastoral vai falar sobre esses elementos de culto, sobre essas informações. Tem no site da Secretaria Executiva da IPB, tem esses documentos todos. Todos esses documentos estão lá disponíveis para quem quiser fazer download, quem quiser interesse de ler, lá tem. O princípio de liturgia vai falar sobre bater palma, se pode ou não pode, se pode ter a dança litúrgica, que algumas pessoas da igreja chamam, ele vai determinar todas essas coisas, ele fala direitinho no princípio de liturgia, tá bom? Eu até ia tentar trazer mais coisas, mas é muita informação, a gente acaba o nosso tempo sendo um pouco curto para isso. Vamos ficar de pé? Vamos orar? Vamos estar, então, orando, encerrando esse momento de estudo bíblico. Pai, obrigado, Senhor, por esse momento que nós estivemos aqui na nossa casa, na casa do Senhor, momento de estarmos reunidos para aprender um pouco mais da sua palavra, Pai. Que o Senhor esteja completando nos nossos corações aquilo que não ficou bem claro aqui, Pai querido, que o Senhor esteja com o seu Espírito Santo nos conduzindo, que nós possamos realmente prestar um culto verdadeiramente a Ti, um culto que é prestado e verdadeiro através da sua palavra, através dos elementos do culto que nós falamos aqui, ó Pai. Abençoa essa igreja nesta localidade, que o Senhor esteja, Senhor, com cada liderança aqui desta igreja, com os presbíteros, com os diáconos, ó Pai querido. Esteja abençoando também o pastor no momento que ele está de férias, esteja conduzindo o teu servo em todos os momentos da vida dele, ó Pai. Abençoe, Senhor, agora no momento que nós estaremos indo para os nossos lares, que nós possamos ir para os nossos lares em segurança, ó Pai querido. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. A luz de Deus resplandece sobre nós. Amém.